E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João, bem-vindos aqui ao Diário do Leão. E hoje nós vamos fazer aqui a análise pós-jogo do Bavi 500, que aconteceu anteontem, tá certo? Então vamos lá. Eu separei aqui em pontos positivos e pontos negativos. Em pontos positivos eu queria primeiro falar, que eu acho bacana a gente falar primeiro os pontos positivos, depois a gente falar os pontos negativos, que na minha opinião foram maiores. Eu separei aqui alguns jogadores que eu acho que realmente tiveram pontos positivos nessa partida. E eu acho que eu não poderia começar de maneira diferente senão falando de Lucas Arcanjo, tá bom? O Arcanjo ele fez defesas incríveis que realmente salvaram o time no sábado e fizeram que aquele empate permanecesse, tá bom? O Vitória não estava atacando, o Vitória não estava nem com a posse de bola nas primeiras dezenas de minutos. E eu acho que o jogo, eu digo assim, pelo menos o Vitória ter encerrado o primeiro tempo no empate é mérito do Lucas Arcanjo, porque senão a gente ia terminar perdendo o primeiro tempo, infelizmente. Não tô falando isso com orgulho não, tá bom? Então assim, eu acho que o Arcanjo foi sim o craque da partida, é o melhor em campo do Vitória. Então, pra mim, o maior ponto positivo desse time foi o Lucas Arcanjo. Na entrevista coletiva, Carpini falou que ele era um bom jogador, mas que não era titular. Eu acho que ele falou isso, eu até comentei no nosso react da coletiva de Carpini. Se você não assistiu, confere aqui no canal. Mas eu acho que ele falou isso para não acomodar o Arcanjo, tá bom? Na temporada passada ele não tinha um goleiro reserva à altura dele, tá bom? E esse ano, quando chegou o Gabriel, eu acho que vai ter, né, essa disputa um pouco mais parelha. Bom, seguindo aqui com a nossa análise pós-jogo, o Wagner Leonardo, tá bom? Eu acho que o Wagner Leonardo, ele só não foi o craque da partida porque teve o Lucas Arcanjo que salvou, literalmente salvou o time. Esses jogadores que eu vou falar aqui salvaram o time, tá bom? Mas esses dois em específico realmente não tem como contestar. O Wagner Leonardo, ele pegou e falou bem assim, ó, vou te mostrar aqui que história não se compra. E por que eu sou o capitão desse time, porque eu sou o líder desse time. E ele fez assim, eu não me lembro dele perder um duelo um contra um. Na partida, a gente teve grandes falhas, né, do Hugo, que não vem jogando bem. Só que o Wagner Leonardo, ele conseguiu suprir as funções dele como zagueiro e as funções do Hugo como lateral. E isso foi sensacional. Ele fez bem a parte dele, a parte do colega, e isso compensou um pouco, né, nesse resultado. Bom, o Ronald é o nosso terceiro aqui da lista. O Ronald fez um jogo de altíssimo nível, tá bom? Ele estava correndo muito, correndo por 2, por 3. Assim, eu acho que é muito bacana ver o cara assim, dedicado, mostrando. Ele foi um dos novatos que entendeu o ritmo, a intensidade do clássico, né? Do Bavi. A gente viu que tiveram muitos que estavam aéreos, que estavam perdidos, mas o Ronald foi um dos que entendeu a dinâmica do clássico e fez da maneira certa, tá bom? Ele jogou com intensidade, com garra e ele fez mais um jogo de alto nível, tá bom? Chegou e pra mim é titular e é isso. Colocaria ele amanhã contra o Souza pela Copa do Nordeste e tô muito feliz que a gente tem um jogador do nível dele aqui no time. Passando agora para Baralhas, tá bom? Baralhas fez o seu segundo jogo pelo Vitória. Só que não parece, velho, eu já falei isso antes, não parece que foi o segundo jogo dele. No primeiro não parecia que foi o primeiro. O Baralhas ele tá muito identificado. O Vitória precisava de um maluco. Maluco mesmo, doido, lá da Cuca, tá ligado? No time. Precisava. E o Baralhas é esse. Ele se impôs bastante, tá bom? Até um pouco, às vezes, sem necessidade em algumas situações, porque sem necessidade, eu digo porque não teria necessidade de brigar em campo. Só que tiveram algumas brigas logo no início da partida. Acho que aos 20 minutos tinha mais briga do que bola rolando.
Só que o Baralhas, ele é mais um que tá mostrando que tá bastante identificado com o projeto, que tá bastante identificado com a torcida. Ele já caiu nas graças da torcida por ter xingado o cara lá. E eu acho que foi realmente mais uma partida dele excelente. E eu queria parabenizar, tá bom? De verdade, o Baralhas tá. Se a gente precisar, é o que eu falei antes. Se a gente precisava de um jogador para chegar e jogar, Baralhas é esse jogador. O Ronald também. Partindo agora para Neres, tá bom? Neres, ele teve alguns errinhos ali no início e tudo mais. Só que depois o Neres, ele chegou e se recuperou, se redimiu e saiu como um dos melhores da partida também, para vocês terem noção. Ele fez alguns desarmes excelentes, tá bom? Ele fez alguns duelos bons e tudo mais, só que alguns desarmes excelentes que resultariam em gol. Ele foi, driblou, ele recuperou a bola, ele driblou o jogador, depois passou, até saiu rindo, né? E é isso, o Neres, desde o ano passado, ele vem numa sequência boa. Ele assumiu a titularidade depois da lesão do Camutanga. E de início não foi tão bem, só que depois realmente mereceu a titularidade. E hoje, pra mim, continua merecendo. Até porque a gente não tem ninguém, acho que o Edu talvez, mas pra mim o Edu seria o reserva imediato. E bom, o último jogador que a gente vai falar aqui de destaque é o Claudinho, tá bom? Já falei de Claudinho aqui antes. Se ele continuar assim, eu vou continuar falando. Mais uma partida, Claudinho entrou depois no lugar do Cáceres. Mais uma partida que o Claudinho mantém o alto nível, tá bom? O Claudinho, o Ronald, o Baralhas, eles conseguem manter o alto nível deles e não caem de nível como o resto da equipe, tá certo? Eles fizeram realmente, ele fez realmente um bom jogo. A função que ele tinha de marcar tal jogador, ele executou bem, tá bom? Ele não deixou muitas chances surgirem do lado dele como estavam surgindo com o Cáceres, que toda hora estava tomando o drible ali do mesmo jogador. E até mesmo chegou a criar algumas situações ali de ataque, situações de quase gol. Inclusive um cruzamento que realmente aí sim foi um quase gol. Eu vi até os comentaristas na hora do jogo falando que o Vitória faz mais uma vez um lançamento, um cruzamento, e na hora que acertar o cabeceio vai ser gol. E essa era a sensação que eu tinha também. Se no início da partida a gente tinha a sensação que ia tomar gol a qualquer momento, depois, no segundo tempo, eu tive a sensação que a gente poderia fazer um gol a qualquer momento. E bom, vamos agora para os pontos negativos. O primeiro eu acho que a gente não pode deixar de falar da arbitragem, que foi pífia, foi horrível, errou para os dois lados. Se vocês assistirem o react da coletiva de Thiago Carpini, vocês vão ver que ele chega a ironizar. Ele fala, a arbitragem foi boa, errou para os dois lados, não errou só pra gente. Então assim, realmente errou bastante o nível, como eu já falei no nosso vídeo contra o Jacobina, do pós-jogo. Se o Vitória, ou se o Campeonato Baiano já tem uma arbitragem que a gente sabe que é ruim, hoje foi, ou anteontem, foi pior ainda nesse jogo. Então foi horrível, prejudicou os dois times. Claro, não foi por isso que o Vitória saiu no empate e não seria por isso que o Vitória teria perdido, tá bom? E bom, nos pontos negativos eu não vou falar nomes de jogadores, mas eu vou falar que eu senti que alguns jogadores não estavam ainda no ritmo e outros não entenderam ainda a intensidade do clássico, tá bom? Então é isso. Eu acho que essa é a nossa análise. O Vitória saiu com um empate com gosto de vitória, porque fora isso teria perdido. O adversário teve bastante chance, criou bastante. Inclusive no primeiro tempo, como eu disse, a gente tinha a sensação que iria tomar um gol a qualquer momento. Então, obrigado Lucas Arcanjo, obrigado Wagner Leonardo, obrigado Neres, obrigado Ronald, obrigado Baralhas, obrigado Claudinho, porque se não fosse vocês, a gente realmente teria tomado gol, principalmente ao Arcanjo e ao Wagner Leonardo, tá bom? Então é isso. Esse foi o nosso pós-jogo, né, do Bavi 500. E é isso, se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você assistiu. E é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau.